Bom, irmãos e irmãs, eu queria pensar com a igreja, nesses minutos que vamos passar aqui, refletindo juntos sobre a palavra do Senhor, sobre a essência da igreja. Queria pensar sobre o que nos faz ser o que somos, pela graça do Senhor, igreja, a essência da igreja. E penso que não há nada melhor para buscarmos a nossa essência, refletirmos sobre ela, do que olhar para Jesus, né? Naturalmente, Jesus, ele é a essência da igreja. A igreja é cristocêntrica, a igreja é cristológica. Então, olhar o ministério do Senhor é refletir sobre a essência da igreja. Eu queria fazer isso em alguns minutos, em alguns momentos, e eu peço que você me acompanhe, lendo aí 2 versículos apenas, lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Os versos 1 e 2. Eu acho que podemos até ler em conjunto. Não sei se você acha aí rapidamente, Lucas 15, versos 1 e 2. A essência da igreja. Vamos ler uma só voz? Diz assim o relato do evangelista: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A essência da igreja, aquilo que nos faz ser, pela graça do Senhor, o que temos sido aqui nesse espaço, há 118 anos, estaremos comemorando daqui a pouco, no dia 4 de julho desse ano, 118 anos de ministério aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo. Irmãos e irmãs, o texto, ele nos coloca diante de alguns movimentos que eu gostaria de destacar. E eu peço que você não feche o texto, é um texto curto, mas eu vou aludir a algumas circunstâncias que dele são consequências. Então, portanto, eu peço que a igreja mantenha o texto aberto. O que nos faz ser igreja, irmãos? Algumas posturas, algumas atitudes que o Senhor tem feito, tem trazido e tem manifestado nesse curto, mas profundo texto. Se você tiver os olhos postos nele, veja que o texto começa com alguma coisa que é fundamental. Uma pergunta que nos faz refletir. Por que as pessoas procuravam Jesus? Bom, nós podemos pensar, talvez procurassem pelos milagres. Eventualmente, sim. Talvez pela fama que corria a respeito do seu ministério. Era o assunto do momento. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, mas as pessoas comentavam e, inegavelmente, naquele contexto havia uma intensa e acentuada expectativa messiânica, não é? Santo Agostinho vai dizer que a humanidade estava grávida de Jesus. Então Jesus, ele nasce no momento certo, e havia naquele momento uma especial expectativa pelo Messias. E quem sabe agora, esse carpinteiro que está pregando aí, será que é ele? Enfim, essa dúvida, essa questão estava ali passando pelos corações, pela vida, pelos óculos de todos aqueles que estavam sedentos por uma passagem, uma chegada do Messias. Mas é verdade também, não sei se você concorda comigo, ao olhar o texto, que existe um elemento fundamental. Diz o texto que publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, pouco importa, num primeiro momento, me permitam dizer assim, se Jesus seria ou não o Messias. Pouco importa, talvez, nessa abordagem, os milagres que ele estivesse fazendo e toda aquela fama que esses atos extraordinários estivessem causando. Fato é, meus irmãos e minhas irmãs, que você não chega perto de ninguém que seja desacolhedor. Já teve essa experiência de você tentar chegar perto de alguém que não te dá a entrada de chegar? Já teve essa expectativa de querer falar com uma pessoa e aquela pessoa não ser uma pessoa receptiva no seu gesto, na sua postura, na sua atitude, na sua palavra?
eu estou aqui falando com as irmãs e com os irmãos, estou lembrando de vários professores meus no doutorado. Lembrei aqui na minha memória que tinha dificuldade, às vezes, de chegar para conversar com eles, porque eram pessoas cheias, lotadas, repletas daquilo que, infelizmente, eu e você temos também. Bastante, eu falo por mim, a famosíssima vaidade, o orgulho de serem doutores, pós-doutores, de terem todas as graduações do saber. É o reverendo Duzzi assim? Não, as graduações, na verdade. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu conheço o que é isso. Você conhece também, deve lembrar, resgatar na sua mente, pessoas que são difíceis de chegar. Sabe por quê, meus irmãos? As pessoas se achegavam a Jesus? Porque essa é uma atitude que deve ser a atitude da igreja, meus irmãos e minhas irmãs. A igreja, na sua essência, ela tem que ter uma atitude acolhedora. A igreja, meus irmãos, tem que estar acessível às pessoas. E minhas irmãs, meus irmãos, minha querida igreja, ser acessível não é abrir a porta, não é deixar a porta aberta. Desculpem, eu não sou exatamente uma pessoa que saiba anedotas engraçadas, eu tenho umas anedotas meio sem graça, aliás, todas. Mas essa anedota é antiga, você já ouviu? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Mas não é só, porque ninguém o enxotou de lá. Essa anedota tem um outro viés, porque não adianta abrir a porta e o cachorro entrar, se alguém enxota, ele sai. Meus irmãos, a atitude da igreja, a essência da igreja é ser uma igreja acolhedora. Jesus estava atraindo publicanos, Jesus estava atraindo pecadores, porque ele tinha uma postura acolhedora. Ah, meus irmãos, Rubem Alves, ele nos orienta nesse contexto. Desculpem aqui o meu tablet moderno, mas Rubem Alves dizia assim: buscamos no outro, Rubem Alves, não a sabedoria do conselho, mas o silêncio da escuta, não a solidez do músculo, mas o colo daquele que vai nos acolher. Diz ele ainda: a gente ama não a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. Sabe, meus irmãos, aquela multidão cansada de lidar com aquela espiritualidade vazia, retórica, como disse o reverendo Duzzi hoje pela manhã, falsa, numa tibieza moral, uma espiritualidade vendida para o Império Romano. Eles estavam encontrando naquele singelo carpinteiro uma acolhida que eles precisavam, um colo amigo, alguém que não estava ali como se fosse um juiz de um tribunal para julgar as pessoas pelas que estavam fazendo. Jesus não se postou, meus irmãos, como se fosse um juiz. Aliás, o texto de João falou isso hoje. Jesus não estava ali para julgar as pessoas. Por isso que as pessoas se aproximavam, elas eram acolhidas, elas eram recebidas com a vida que elas tinham, do jeito que estavam. Duas histórias do sempre e lembrado e inesquecível reverendo Mantino. Eu já contei elas aqui. Uma pessoa estava na porta da igreja distribuindo folhetos. Esse é um hábito que, de alguma maneira, nós perdemos. Não sei. Eu pouco tenho visto isso, pelo menos por aqui. Mas a pessoa estava distribuindo folhetos. E uma pessoa passou, ele se estendeu a mão: olha, eu não quero isso aqui, porque nesse lugar aqui só tem falsidade e hipocrisia. Aí o rapaz: olha, não tem problema, tem lugar para mais um. Pode entrar, porque ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. E nem eu estou dizendo isso, mas eu acho que essa palavra pode fazer bem ao seu coração. Você quer entrar? E sabe, meus irmãos, diz o reverendo Mantino também, conta uma das suas histórias, que um pastor novo chegava na igreja,
E o presbítero estava apresentando as instalações da igreja, os prédios, o templo, estava apresentando. Lá pelas tantas, o presbítero falou assim: reverendo, o senhor está vendo aqui essas paredes do templo? Eu falei: eu estou vendo. Se o senhor descascar aqui a pintura, o senhor vai ver que todos os tijolos aqui têm o meu nome, porque eu doei para que essa igreja fosse construída. Aí o pastor falou: meu irmão, então eu acho que a partir de agora você precisa arranjar um outro pastor, porque eu sou pastor, fui vocacionado para ser pastor da igreja de Cristo, e eu percebo que a igreja aqui é do presbítero, então eu acho que o presbítero está escolhendo a pessoa errada, e eu estou no lugar errado, vai ser melhor para nós dois, disse o pastor. Meus irmãos, uma igreja que acolhe não é uma igreja perfeita, não é. Uma igreja que acolhe é uma igreja que não tem donos, a não ser um Senhor, que é Jesus Cristo. Aquela multidão, irmãos, estava cansada, sofrida, machucada, e encontrou acolhida, por isso todos se aproximavam daquele jovem pregador, daquela novidade do momento, porque não tinham constrangimento de chegar perto dele. E, meus irmãos, a essência da igreja é um povo que acolhe as pessoas, não julga as pessoas, não quer taxar as pessoas num grau de espiritualidade ou de pecado. Não, fomos feitos para isso. Nós fomos feitos, meus irmãos, a nossa essência é acolher as pessoas como Cristo fez aqui, se tornando receptivo, se tornando acessível e permitindo que as pessoas chegassem perto do Senhor. Ah, meus irmãos, essa é a nossa essência. Para isso que nós estamos aqui, de manhã, de noite, nos trabalhos que a igreja faz durante a semana, nos encontros que são feitos pela plataforma virtual, aonde a igreja se manifesta, ela é uma comunidade acolhedora, que tem essa atitude de acolher pessoas com aquilo que elas têm, com aquilo que elas são. Mas eu queria destacar um segundo aspecto da essência da igreja, uma segunda atitude. Ela é acolhedora, mas ela é, meus irmãos, restauradora de todos. Notem no verso 15 no verso 1 do capítulo 15 que lemos há pouco. Aproximavam-se de Jesus, não é isso? Se sentiam acolhidos. Quem se aproximava de Jesus? Todos. Todos se aproximavam de Jesus. Ou seja, meus irmãos, quem quisesse se aproximava de Jesus. E olha, quem estava querendo eram os publicanos e os pecadores, pessoas que tinham, digamos assim, no Serasa da conduta humana, no SPC da ética e da moralidade, muitas anotações. Pessoas que tinham um passado complexo, complicado, difícil, estavam enroladas com o débito e crédito dos valores morais daquela época. Eram pessoas de passado difícil, os pecadores e os publicanos, e eles todos estavam se aproximando de Jesus. Sabe, meus irmãos, às vezes nós queremos que aqueles que se aproximam são aqueles que nós selecionamos para aqueles que podem se aproximar. Se eu me faço bem entender, se o pecador for um pecador shopping center, desculpe a expressão, um pecador que nós achamos que é possível, ele comete um adultério, mas comete um adultério só na mente dele. Esse é o pecado do shopping center. Esse cara mata pessoas, ele é um assassino, mas ele mata só na mente dele. Esse a gente deixa entrar na igreja. Esse nós queremos que chegue aqui conosco. Esse nós nos reunimos na escola dominical, estamos aqui no culto. Mas se ele mata alguém mesmo, se ele comete o adultério no mundo concreto, digamos assim, esse nós não queremos saber. Sabe, meus irmãos, na parábola do bom samaritano, você lembra dela? Lá em Lucas 10, dos versos 29 a 37, surgiu uma pergunta. Qual foi a pergunta? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo?
E Jesus deu uma resposta que está na parábola. O próximo não é aquele que se aproxima de mim. O próximo é de quem eu me aproximo. Meus irmãos, a atitude de deixar a porta aberta e esperar que as pessoas entrem não é uma atitude cristã, porque o cristão ele sai do culto para exercer a sua missão, porque nós vamos nos aproximar dos pecadores, quaisquer que sejam eles. Nós lemos João 3,16 hoje. Olha, nós não combinamos não. Isso não estava previsto. E eu já tinha pensado no texto do sermão. O que diz João 3,16? Porque Deus, vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aqueles que nós queremos, para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Meus irmãos, todos incluem inclusive os leprosos do século 21. Os leprosos são aqueles que têm hábitos diferentes nossos, culturais. São aqueles que têm decisões de articulação da sua sexualidade diferente da minha e da sua. Esses são os leprosos. Esses nós fingimos que não existem. Esses nós tornamos essas pessoas invisíveis. Nós brincamos como se eles não têm as suas demandas, como se eles não precisassem da palavra do Senhor. Sabe, meus irmãos, quando nós começamos a fazer isso, nós estamos incidindo naquela parábola do joio e do trigo. Quando alguém pergunta, Senhor, vamos cortar o joio? Vamos cortar o joio? E Jesus fala, não, deixa o joio crescer junto do trigo. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? A atitude da igreja deve ser restauradora. Nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo para todas as pessoas que precisam do Senhor. Outro dia eu estava conversando com um irmão de uma outra igreja, ele falou assim para mim, Eduardo, tudo bem, mas a pessoa tem que ter um prazo para mudar de vida. Eu falei assim, puxa, a igreja é um tribunal ou ela é um hospital, como dizia o reverendo Estélio Severino da Silva, que honrou essa igreja com seu ministério aqui. O reverendo Estélio dizia que nós aqui, irmãos, a igreja é um hospital, onde todos nós estamos sendo curados das nossas enfermidades. E sabe, meus irmãos, não tem prazo para essa cura, porque o Espírito atua de maneira diferente, conforme o seu querer. A igreja não só tem que ser uma igreja acolhedora, na sua essência, mas ela tem que ser uma igreja restauradora, que não faça fazendo medida, nem diapasão, daquelas pessoas que queiram e precisem ser restauradas. E por derradeiro, minhas irmãs e meus irmãos, a igreja que é acolhedora, porque essa é a sua essência, a igreja que é restauradora, porque a sua natureza assim o impõe, é uma igreja revolucionária no amor. É uma igreja revolucionária no amor. Recentemente o reverendo Duzzi pregou sobre a autoridade do amor. Nos trouxe uma palavra, antes dele passar 25 dias na Itália, muito justos, né? Diga-se de passagem, ele pregou aqui na igreja e falou sobre a autoridade do amor. Sabe, meus irmãos, a igreja, ela tem uma atitude revolucionária no amor. Porque vejam, os publicanos e pecadores não estavam todos se aproximando de Jesus? Não estavam? No outro lado, no versículo 2, diz assim, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Vou fazer uma pergunta para você. O que Jesus fez com os pecadores e os publicanos que se aproximavam para ouvi-lo? Jesus os acolheu, certo? E procurou restaurar a vida deles, não é isso? O que Jesus fez com esses escribas e fariseus que estavam distante dele, porque o texto não diz que eles estavam próximos, estavam distantes, e
murmuravam. Sabe o que Jesus fez? Pega o texto de Lucas 15, se você fechou. Veja, Jesus conta 3 parábolas. Essas 3 parábolas foram contadas para quem? Para os escribas e para os fariseus. Pessoas que estavam o quê, meus irmãos? Murmurando contra o Senhor. Aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Jesus conta a parábola da dracma perdida. Jesus conta a parábola do filho pródigo. Meus irmãos, deixa eu aqui falar um papo reto, viu, presbítero Paulo? Um papo reto. Jesus está gastando tempo com quem estava fazendo o quê? Murmurando contra ele. Jesus estava gastando tempo com gente que estava com o coração duro, fechado, estavam ali para criticá-lo. Jesus conta 3 parábolas. Sabe, meus irmãos, esse é um amor revolucionário, que gasta tempo com aqueles que criticam a igreja, que gasta tempo, investe trabalho, se preocupa, não abandona aqueles que não aceitam a nossa maneira de ser como igreja. Vamos combinar, meus irmãos, o que eu faria nessa situação? Vocês querem fazer isso? Então que sigam a sua vida, eu vou seguir a minha também. Jesus não fez isso. Jesus, ele tenta, meus irmãos, explicar para os escribas e fariseus o que estava acontecendo, qual era o advento do Messias, qual era a realidade do reino de Deus. Sabe, meus irmãos, para aqueles caminheiros de Emaús, Jesus chega perto. E sabe como é que ele chega perto? Ele não chega perto para julgar, ele chega perto para conversar. Enquanto eles vão caminhando, fugindo de Jerusalém, Jesus chega e puxa uma conversa. O que está acontecendo? Conta para mim, como se ele não soubesse, né? E Jesus tenta na conversa, meus irmãos, falar alguma coisa que aquecesse o coração daquelas pessoas. Meus irmãos, quando Jesus conversa com Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Jesus não estava desistindo de Pedro. Jesus não estava desistindo, meus irmãos, porque o amor é revolucionário. A atitude de amor da igreja não esquece nem aqueles que criticam e que murmuram contra a igreja. Quem vive, meus irmãos, essa bênção é capaz de transformar a lógica do mundo, onde se fala só de ódio, onde se fala só de conflito, de confronto, de guerra, de violência. Meus irmãos, essa atitude do amor da igreja fala da essência de uma igreja que crê que é possível transformar essa realidade. A essência da igreja, meus irmãos, ela é acolhedora, ela é restauradora das nossas vidas, e é uma atitude, uma essência revolucionária pelo amor. Eu queria concluir, já devia tê-lo feito há algum tempo, eu sei, mas vou fazê-lo agora. O texto diz, volte para o texto comigo, se você ainda o tem aberto. Jesus fala assim, o evangelista Lucas, né? Que aqueles pecadores e publicanos se aproximaram de Jesus para o ouvir. Sabe, meus irmãos, por que as pessoas se aproximavam também de Jesus? Porque eram acolhidas, queriam ser restauradas, porque a autoridade do amor e essa revolução do amor estava transformando as suas vidas, mas porque a igreja tinha o quê? A igreja tinha algo para dizer. Jesus tinha algo para ser dito. Algum tempo atrás, o reverendo Diego estava presente. Nós tivemos aqui uma reunião dos professores da escola dominical para tratarmos do ano de 2024. E eu confesso que daquela reunião muitos projetos foram trazidos e lá pelas tantas nós estávamos conversando sobre as questões atuais e o presbítero José Vicente, ele fez uma observação que eu vou compartilhar, não sei se ele está agora ou depois vai ter acesso à gravação, eu não pedi autorização para ele, mas enfim, eu vou arriscar, não sei se estou corretamente fazendo isso,
Mas ele falou alguma coisa que marcou meu coração profundamente. Não sei se o reverendo Diego lembra. Ele falou assim, comentando esse momento que nós vivemos. Ele falou assim, olha, diz o presbítero, se eu pego a Bíblia e torço a Bíblia, se eu torço a Bíblia, disse o presbítero José Vicente, vai sair de lá amor, misericórdia, perdão, fraternidade, solidariedade, carinho, empatia. Disse ele, se ele torcesse a Bíblia e pudesse sair um caldo da Bíblia, foi o que eu entendi, aí já sou eu. E ele falou o seguinte, hoje, disse ele, nós encontramos púlpitos que torcem a Bíblia e sai ódio, discriminação, contenda. E ele fez uma pergunta que eu confesso, meus irmãos, tem me incomodado. Onde está o descaminho? Onde nós erramos? Por que isso? Porque a Bíblia, disse ele, é a mesma. Quando é que pode uma coisa ser assim e não ser de outra forma? E eu quero concluir deixando essa pergunta para a igreja, essa inquietação que eu ainda trago no meu coração e que me faz caminhar, meus irmãos, para a essência da igreja, resgatar, meus irmãos, trazer aqui para os irmãos uma igreja que tem que ser acolhedora, que tem que resgatar o ser humano e que tem que crer na revolução do amor que transforma as vidas. E eu queria terminar com uma citação de Spurgeon, que eu acho que é um pouco, talvez, o que eu e você possamos sair daqui, e amanhã, segunda-feira, nós possamos fazer um novo pacto com o Senhor. Spurgeon diz assim, quando os membros de nossas igrejas demonstrem o fruto da verdadeira piedade, imediatamente encontraremos pessoas perguntando qual árvore produz esse fruto. Quando os membros das nossas igrejas demonstrem o fruto de verdadeira piedade, imediatamente encontraremos pessoas perguntando qual árvore produz este fruto. A essência da igreja, meus irmãos, é essa. A igreja, ela acolhe as pessoas. A igreja restaura as pessoas. E a igreja não desiste da revolução do amor. E, meus irmãos e minhas irmãs, tem muitos pecadores, tem muitos publicanos, existem também os escribas e os fariseus, todos eles precisam experimentar essa essência da igreja. Que sejamos nós veículos dessa transformação. Amém?